Hola gente, ¿cómo están? Bueno, yo sé que están viendo, detrás de mí hay un escenario diferente. Es que hoy yo estoy en la escuela y aproveché la oportunidad para grabar nuestras videoclases. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? La última unidad, o sea, el último módulo, que es el módulo 16, que tengas un buen viaje. De las páginas 128 a página 133, que vamos a ver un poco más sobre el presente de subjuntivo, dónde vamos a usarlo, y la diferencia entre usar verbos en el indicativo y los verbos en el subjuntivo. Tenemos aqui também as atividades, sim? Então, QR Codes, né? Por que está no plural? Porque tem mais de um QR Code. Da página 128, a parte de praticando, da página 130, 131, a parte de desarrollando habilidades, da página 131 e 132, e os complementários da página 133. Então, a gente vai ver, vamos dizer assim, vamos aprofundar, tá, o uso do presente do subjuntivo que nós vimos na aula passada, nessa unidade aí. Então, já deixei o livro no ponto, pronto. Eu vou só abrir aqui o livro para mim, ok? Então, aqui, para ficar melhor de eu visualizar e poder passar aqui, tá? Então, ele começa aqui com um poema, e eu não vou me fixar muito no poema, porque vocês vão ler em casa depois, tá? Mas aqui esse poema, né, ele está utilizando algumas estruturas que tem a ver com o quê? Com o presente do subjuntivo. Por exemplo, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café no campo. Então, ou seja, tem aqui frases que ele está utilizando o presente do subjuntivo. E ele colocou aqui más usos del presente de subjuntivo. ¿Cuándo vamos a utilizarlo? Ejemplo, para expresar pedido, consejo o sugerencia que me aconsejas que yo haga después de la universidad. Para expresar duda o para negar algo. Teresa no cree que su jefe le dé el aumento que ella desea. Né? A Teresa não acredita que o seu chefe vai dar o aumento que ela tanto deseja. Para expressar uma opinião impersonal, ou seja, para expressar uma opinião impessoal. É uma lástima que não pode vir à fiesta. Né? Que triste que você não pode vir à festa. Você não possa vir. Para expressar completa dúvida ou incertidumbre. Ou seja, quando você tem a dúvida total ou seja, incerteza. Voy a preguntarle a Martín, tal vez él sepa cómo llegar. Para expresar ideas futuras. Estudiaremos español hasta que lo hablemos muy bien. Te enviaré un mensaje cuando yo tenga tiempo. Então, vamos estudar espanhol até que nós consigamos falar muito bem. Vou enviar para você uma mensagem quando tenha tempo. Então, ó, gente, aqui, então, como a gente já tinha visto, conjugações e tudo aquilo relacionado a verbos regulares e irregulares na última videoaula, então aqui ele vai, a gente vai fixar muito mais, diga assim, vai focar muito mais no uso do indicativo ou do subjuntivo, tá? Então aqui, ó, como já vimos, el indicativo es el modo de la certeza y de la objetividad. Ou seja, meu amigo vive muito lejos. Então, isso é uma certeza, objetivo, tá? Modo indicativo, sempre indica uma certeza, tá? Já el subjuntivo es el modo de la duda, de la incertidumbre e de la subjetividad. Ou seja, de algo que você nunca tem certeza. No creo que mi amigo viva lejos. Eu não acredito que o meu amigo viva longe, tá? E a gente tem aqui, gente, uma tabela. La tabla, observa a tabla. Indicativo, realidade. Expresa, certeza, verdade, objetiva. Constata hechos reales. Creo que es verdad.
Seguro que viene mañana. Sabes que voy a verte. Então aqui, gente, está indicando sempre algo real, objetivo, fatos reais, coisas que, né, que aconteceram, que vão acontecer, né? E o subjuntivo, irrealidade, ou seja, ele gira em torno sempre de coisas, de juízos, de valores, de coisas irreais, de incertezas, de hipóteses, né? Expressa duda, hipóteses, juicios de valor, hechos no constatados, ou seja, algo que você não tem certeza. No creo que sea verdade. Olha a diferença. Creo que es verdade. Então, eu utilizei o verbo aqui no indicativo. Na outra, como eu não tenho certeza, no creo que sea verdade. Né? Eu não acredito que seja verdade. Ele utilizou o verbo como? No subjuntivo. Dudo que venga mañana. Duvido que você venha amanhã. Quiere que vaya a verla. Ele quer que você vá vê-la, né? Aqui o modo subjuntivo, tá indicando sempre uma incerteza, tá bom? Aí aqui na outra tabela, expressões em indicativo e subjuntivo, ou seja, quando eu quero expressar desejo, sentimento e vontade, né, utilizamos o verbo. Quais são os verbos que aparecem? Gustar, importar, preferir, encantar, esperar, molestar, dar igual, suportar, querer, desejar. Então, a regra diz sujeito igual, ou seja, se eu tenho um sujeito, porque aqui no caso, gente, vocês vão ver expressões, orações compostas, certo? Ou seja, vai ter um verbo, uma oração principal e uma oração subordinada. Então, quando eu encontrar isso aí, se o sujeito for o mesmo na oração principal e na oração subordinada, o verbo vai ficar no infinitivo. Então, yo quiero viajar en las vacaciones. E quando o sujeito for diferente, você vai utilizar o subjuntivo. Quiero que viajes con nosotros. Aqui, yo quiero que tu viajes con nosotros. Então, eu tenho dois sujeitos aí. Eu tenho um sujeito na oração principal, que é uma coisa, e tem um outro sujeito na oração subordinada. Então, aí você vai utilizar o quê? Subjuntivo, certo? Aí, só que ele colocou aqui uma observação. Ojo. Se puede también expresar deseo con las expresiones ojalá que mais subjuntivo. Ou seja, quando eu quero expressar um desejo, eu posso utilizar o ojalá mais um verbo no subjuntivo, tá? Ojalá entendamos el subjuntivo. Ojalá que entendamos el subjuntivo. Então, aqui do lado, para expressar futuro, né? Que eu vou vendo aqui, um aqui e outro aqui, tá? Para vocês entenderem aqui, para não ficar subindo, para a gente ir baixando aos pouquinhos. Futuro. Quando é que a gente vai utilizar o futuro? Utilizamos futuro quando, enquanto, apenas, mientras e conforme, hasta que no. Aí a regra diz, usamos o subjuntivo para expressar o momento do futuro. Ou seja, o futuro quando tem a ver com o quê? Aquele momento que vai acontecer no futuro. Quando llegue, empezaré a cocinar. Aqui ele também está utilizando, ó, ele utilizou o subjuntivo, o verbo do subjuntivo, na oração subordinada, quando llegue. Aí, empezaré a cocinar é a oração principal. Tá, o verbo está no futuro mesmo. Ó. Sempre que pueda, te llevaré al cole. Sempre que eu puder, eu vou te levar ao colégio. E eu tenho aqui uma observação. Ojo, se a frase subordinada é negativa, devemos utilizar el indicativo. Creo que no viene mañana. Eu acredito que você não vem amanhã. Né? Ou seja, no creo que venga mañana. Né? Ou seja, ó, na frase se a frase subordinada é negativa, devemos utilizar o indicativo. Então, creo que no viene mañana. Nessa primeira, o que ele está querendo dizer? A frase negativa é a subordinada. Então, eu vou utilizar o verbo o quê? No indicativo. Por quê? Gente, se eu estou dizendo creio que no viene mañana, ele já sabe que a pessoa não vem. Então, eu não posso usar o subjuntivo. Porque o subjuntivo tem a ver com o quê? Hipóteses. Tá?
Aí não creio que venga amanhã. Então a pessoa, eu não acredito que ele venha. Aí já tem uma outra ideia. Aqui na primeira, com o indicativo, ele já está dando uma certeza de que a pessoa não vem. Na outra, não. Ele está em dúvida, ou seja, ele não acredita que ela possa vir. Pode ser que ela venha? Sim. Pode ser que ela não venha? Também, tá? Vamos para esse lado aqui, para o quadro azul. Para expressar consejo, orden, solicitud, utilizamos comentar, pedir, decir, ordenar, repetir, aconselhar, permitir, proibir. Então, aqui, com esses verbos, você vai utilizar o subjuntivo sempre quando o verbo da oração principal expressa um conselho, uma ordem, uma solicitação. Me dijo que le haga un favor, tá? E te proíbo que hagas eso, certo? Uma solicitação ou uma ordem. Eu proíbo você que você faça isso. Aí, observação. Si reportamos o repetimos lo que otra persona dice, debemos utilizar el indicativo. Ejemplo, Juliana dijo que no puede viajar de vacaciones este año. A Juliana disse que não pode viajar de férias esse ano. Né? Ou seja, está retratando o que uma outra pessoa falou, certo? Aqui do lado, ó, para expressar finalidade, utilizamos. Quais são as expressões? Para, a fim de que, com ele, fim de, com lá, ideia de. Ou seja, se vocês forem perceber aqui, gente, tudo isso aí tem a ver com aquelas orações subordinadas, substantivas ou adverbiais que vocês estudam lá no português, tá? Então, se vocês tiverem um domínio, se vocês têm um domínio dessas orações, então vocês não vão ter problema em entender a ideia que elas estão passando, tá bom? Então, aqui, la regla dice, sujeto igual, infinitivo, sujeto distinto, subjuntivo. Canto para perfeccionar mi voz. Então, eu canto para aperfeiçoar minha voz. Ou seja, aí eu tenho o mesmo sujeito. Então, no caso aqui, ele utilizou o quê? O verbo no infinitivo. Na outra, canto para que te sientas bien. Eu canto para que tu te sientas bien. Ou seja, eu tenho dois sujeitos. Eu tenho um sujeito, eu, na primeira oração, que é na oração principal. E eu tenho um sujeito, tu, na oração subordinada. Por isso, gente, que aqui ele utilizou o subjuntivo, tá? Aí aqui, vamos para esse outro aqui, esse azulzinho aqui, lilás, não sei. Vou baixar aqui. Opinião, para expressar opinião. Utilizamos os verbos creer, decir, pensar, opinar, suponer, sospechar, imaginar, sostener, estar convencido de. Então, o que a regra está dizendo? Quando a frase for afirmativa, eu vou usar o verbo no indicativo. Quando a frase for negativa, eu vou usar no subjuntivo. Então, aqui, dois exemplos. Supongo que disse la verdade. Ou seja, mesmo que seja uma dúvida, né? Eu suponho que você diz a verdade. Então, a frase está afirmativa. Vou utilizar o verbo no indicativo. Aí, na outra aqui, no creo que sea verdadero quando habla. Então, já que a pessoa está o quê? Tem um valor negativo. Eu não acredito que ele seja verdadeiro quando fala, tá? E também temos uma observação. Se a frase subordinada é negativa, devemos utilizar el indicativo. Então, se a frase é negativa, a gente vai usar o indicativo. Creo que no viene mañana. Bem parecido com aquele exemplo que a gente viu lá no outro quadro, tá? Eu acredito que ele não vem amanhã. No creo que venga amanhã. Ou seja, o mesmo exemplo, se eu não me engano, que ele colocou ali na anterior. E no último quadro, o quadro verde, ó, para expressar dúvida e probabilidade, utilizamos talvez, quizás, provavelmente, possivelmente, seguramente, etc., más indicativo y subjuntivo. Ahí tenemos la regla, dice que usamos el indicativo cuando la duda es menor e el subjuntivo quando a dúvida é maior. O que ele quis dizer com isso? Quando a gente tem uma dúvida pequena, a gente utiliza o indicativo. Quando é algo maior, a gente vai utilizar o subjuntivo. Aí aqui, no creo que habla espanhol. Pouca dúvida, ou seja, aqui ele tem um pouco menos dúvida em relação a essa outra frase.
No creo que hable espanhol. Ou seja, ele quase tem certeza de que ele não fala espanhol. Tá? A dúvida aqui é o quê? Maior. Aí aqui, essas expressões, a lo mejor, igual, lo mismo, seguro que, a gente vai utilizar no indicativo. Seguro que habla espanhol, né? Porque aqui não está indicando uma dúvida, né? Aliás, está indicando o quê? Uma possibilidade, não é uma dúvida. Dúvida é isso aqui, no creo, né? Seguro, quando você utiliza a palavra seguro, ele está dando ideia mais para uma probabilidade e não uma dúvida, tá certo? Então, gente, estudem esse conteúdo. Eu vou gravar uma outra videoaula em que a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Que também vão estar no livro de vocês, tá bom? E muchos besitos, un abrazo a distancia, muchas gracias y hasta nuestra próxima clase.